Partículas subvirais, tema da nossa aula de hoje. Pessoal, direto ao assunto, aulinha rápida, só para a gente poder conhecer essas partículas e saber diferenciá-las. Então bora lá, gente. Curte aí e comenta. Não esquece de comentar no final da aula. Olha para cá, viroides. O que são os viroides, pessoal? Os viroides são segmentos, pedaços de RNA simples. E aí o que é o RNA simples? Apenas um filamento, uma cadeia simples e não uma dupla cadeia, certo? Então é um segmento de RNA simples, muito pequeno e que possui as extremidades o quê? Unidas, certo? Então isso é o que caracteriza os viroides. Vou colocar aí, presta atenção na tela aí. Tá aí a molécula de viroide, certo? Para vocês. Observem que, vou pular um pouquinho essa característica. Os viroides, eles não codificam a produção de quê, gente? Não codificam a produção de proteínas. Ei, se eles não conseguem orientar a síntese de proteínas, mesmo sendo um RNA aqui com uma sequência genética, ele não produz proteínas, ele não codifica a síntese de proteínas. Se eles não fazem isso, pessoal, então significa dizer que os viroides não possuem ao redor aqui, ó, do RNA, envoltório proteico. O envoltório proteico presente nos vírus, como a gente viu lá na aula sobre vírus. Aquele capsídeo, que é aquele envoltório cheio de proteína protegendo, justamente envolvendo o ácido nucleico dentro. Então, esse capsídeo, esse envoltório proteico não existe nos viroides. Os viroides, na verdade, são moléculas de RNA simples desprotegidas, nuas, sem envoltório proteico, certo? Beleza? Os viroides, gente, eles alojam-se no núcleo das células, principalmente células vegetais. Então eles vão lá, se incorporam ao material genético das células vegetais e lá eles são capazes de se replicarem. Então atenção nessas características. O viroide ele é capaz de se reproduzir. E ao se reproduzir, se proliferar dentro da célula, ele pode vir a causar danos a essa célula vegetal e, consequentemente, a toda a planta. E aí ele pode sim causar fitopatologias, doenças, que vão justamente impactar na agricultura, na produção, por exemplo, de espécies cítricas, na produção de espécies ornamentais. Essas plantas tendem a ser atacadas justamente pelos viroides, beleza? E aí você tem problema nas folhas e várias partes da planta. Ok, gente? Entendido isso? Transmissão. Eles são transmitidos de geração em geração nas plantas, a partir das sementes mesmo, já contaminadas ali, e também podem ser transmitidas a partir dos objetos infectados utilizados, por exemplo, em poda. Então, você está fazendo uma poda lá com a tesoura no pé de laranja, por exemplo, que é uma espécie cítrica. Se ele estiver contaminado com algum viroide, esse viroide pode simplesmente ir lá no ferimento, na poda, contaminar essa tesoura de poda, esse podão, por exemplo, e essa ferramenta, ao ser usada em outra planta, pode passar o vírus para essa outra planta. Beleza, pessoal? Vou colocar para vocês aí também, vejam aí, uma doença causada por viroide nessa planta aí, uma espécie cítrica, ok? Então bora lá. Agora vamos para o grupo dos virusoides. Pessoal, os virusoides são moléculas de RNA do mesmo jeito que os viroides, com as mesmas características deles. Então, o nome é parecido, viroides e virusoides, certo? Possuem as mesmas características e a molécula de RNA ali presente. Até aí, beleza. Só que, pessoal, o que é que diferencia um virusoide de um viroide? Presta bem atenção. O virusoide, para causar a infecção numa célula, quando ele está atacando uma célula, ele necessita, obrigatoriamente, para causar essa infecção, ele necessita de um vírus ali presente. Ele precisa que um vírus esteja ali simultaneamente, ao mesmo tempo com ele, infectando
a célula ali atacada, certo? Essa é a diferença. Os viroides, como a gente viu, não. Eles podem atacar, infectar uma planta, causar uma infecção, sem precisar de um vírus ali presente. Já aqui não, aqui ele necessita de uma parceria com o vírus. Deu para entender? Por isso que na minha época, quando eu estudava para vestibular, eu memorizava assim, gente. Eu confundia muito viroide e virusoide. E aí, virusoide, eu pensava assim, não, peraí, virusoide. O que tem o nome completo vírus aqui, ó, vírus, é justamente aquele que causa a infecção necessitando da presença de um vírus, certo? Era a forma que eu tinha de memorizar. Então, virusoide tem o nome vírus aqui, completo, causa infecção se tiver vírus, certo? Parceria com o vírus. E os viroides não. Beleza? Cada um com seu jeito de memorizar. Era a minha maneira, ok? Bora pro prions. Pessoal, olha para cá. Prions começa com PR aqui, ó. PR de quê? De proteínas. PR começa com proteínas, começa com PR. Era a forma também que eu tinha de memorizar, porque eu não sabia se o prions era uma molécula de RNA ou era molécula de proteína, certo? Então, antes de iniciar prions, dá uma olhadinha aí, ó, também. Acabei não colocando a ilustração mostrando um virusoide aí para vocês, beleza? Os prions, voltando para cá, moléculas de proteínas resistentes à inativação. O que seria isso? Uma proteína normal, um ácido nucleico normal, uma proteína, eles tendem a sofrer desnaturação, tendem a se inativarem a partir da ação de uma alta temperatura, mudança no pH, mudança na salinidade, enfim. Já esses prions são moléculas de proteínas enroladas de forma anormal, elas são todas irregulares, a estrutura delas, e por isso elas são resistentes à inativação, certo? E aí, gente, elas são capazes de se replicarem e causar também infecção. Como é que elas causam infecção? Elas causam infecção alterando a forma de outras proteínas normais. Olha que sacanagem dela. Então tem lá, elas gostam muito de atacar células nervosas, células do sistema nervoso. Então tá lá, um neurônio, célula do sistema nervoso, com suas proteínas todas normais, enroladinhas lá, tudo certinho. Aí vem o prion, quando o prion infecta essa célula aqui, o que é que eles fazem? Eles vão lá e causam uma alteração no enrolamento dessas proteínas. Elas começam a ficar enroladas de forma anormal. A estrutura dessas proteínas, a forma dessas proteínas ficam anormais, irregulares. E aí elas vão se proliferando de forma anormal, causando a morte da célula nervosa e, consequentemente, causando uma série de danos ali no portador da infecção. Certo, gente? Então você tem uma proteína normal, olha na ilustração aí, uma proteína normal, e você tem uma proteína enrolada de maneira anormal, que é, no caso, o prion. Perfeito? Dá uma olhada aí na ilustração, tá mostrando aí para vocês. Beleza, pessoal? Um camarada, gente, chamado Stanley Prusiner, minha pronúncia aí não é das melhores, mas enfim, Stanley, ele estudou a famosa doença da vaca louca, que na verdade é uma encefalopatia, patia significa doença, uma doença do encéfalo, espongiforme bovina. Ele estudou essa doença e viu que o encéfalo, justamente do gado, né, do bovino, ele estava acometido justamente por prions. Moléculas de proteínas estavam lá presentes de forma anormal, enroladas ou no formato, na forma anormal, certo? Caracterizando justamente os prions, a estrutura dos prions. Então ele relacionou que os prions são os principais protagonistas, causadores aí da encefalopatia espongiforme bovina, conhecida como a doença da vaca louca, muito conhecida uns anos atrás, e que estava bem no auge quando houve o surto, certo? E causou um impacto muito grande na época.
principalmente o impacto econômico, beleza? Então, gente, a encefalopatia espongiforme bovina, foi uma doença estudada por Stanley, onde ele relacionou a atuação dos prions aí. Mas o que é que acontece? Outras encefalites, também são causadas por prions. Outras encefalites, e não somente essas. Inflamações no encéfalo, danos no encéfalo, no sistema nervoso aí central, certo? Então tem uma doença chamada CURU, KURU, que é causada por essa doença. Tem outras síndromes também, que também é causada por essa doença, por esses agentes que são os prions. Então existem várias encefalites aí, tanto nos animais como também nos seres humanos. E aí, como é que ocorre a transmissão? A transmissão ocorre justamente a partir da ingestão de carne contaminada. Se ingeriu a carne ali, aquela carne possui prions, então ela vai, sem dúvida alguma, acarretar, desencadear a doença, certo? No sistema nervoso do portador. Beleza, pessoal? Então aqui a gente finaliza. Vou colocar aqui, olha só, dê uma olhada aí na ilustração. Essa ilustração mostra os vírus com o capsídeo, com a cápsula de proteína, mas mostra os viroides e os virusoides sem cápsula proteica, né? Eles não são capazes de produzir proteínas, e mostra também os prions aí já como sendo molécula proteica, molécula de proteína e não molécula de RNA. Essas são as principais diferenças entre essas partículas, ok? Então a gente finaliza essa aula, aulinha rápida, só para a gente poder diferenciar essas partículas. Abraço a todos e até a próxima aula.